verdade na gestão de crise é sempre a verdade factual. E nós precisamos, nas crises, o que são crises? Crises são repercussões em cadeia. Precisamos separar um problema, que é uma coisa localizada, de uma crise que é uma repercussão de cadeia. Mas toda crise começa com um problema. A não ser, por exemplo, esse caso do avião da Lufthansa, que de repente o piloto arremessou contra as montanhas. Mas se nós formos olhar, tem um problema lá na origem que não foi detectado. Então, quando a crise surge, é muito vital que tenhamos uma consultoria externa. E por quê? Porque a consultoria externa tem independência para avaliar com independência os fatos. Porque o que nós precisamos ter na comunicação normal ou nas crises, a visão que os fatos são preponderantes. Os fatos são as pessoas os seres mais resistentes, porque eles não desaparecem. Você pode jogá-los para debaixo do tapete, pode camuflá-los, pode fazer o que você quiser com o fato, mas mais cedo ou mais tarde um dia ele aparece, porque ele é teimoso. E é parte da nossa natureza, da nossa essência, buscar os fatos. E os repórteres, eles são espetaculares, porque eles são iguais a beduíno no deserto. O beduíno no deserto sempre vai encontrar água, o repórter sempre vai encontrar o fato. Então, o trabalho do consultor não é negar os fatos, é organizar os fatos. Recentemente, eu fiz um trabalho para uma organização que tinha dado, por força da decisão de uma consultoria, dado prêmios errados. E qual foi o trabalho? Foi dizer que as pessoas que tinham recebido seus prêmios sem merecerem, teriam de ser informadas que elas tinham ganho o que elas não ganharam. Isso foi feito. Foi feito com dificuldade, com muita dificuldade. Pediu-se desculpas, se explicou o que tinha acontecido, mas prevaleceu a realidade dos fatos. Não foram premiados e ponto final. No final deu tudo certo. A decisão seria de tentar conciliar o inconciliável. Porque o inconciliável não dá para conciliar. Quer dizer, se você não mereceu uma premiação, isso é um exemplo muito simples. Porque se você não mereceu uma premiação, você não tem por que recebê-la. Tive outro caso, esse é da organização dos fatos. Algum tempo atrás, numa cidade paulista, a Polícia Federal prendeu toda a direção de um frigorífico. Por quê? Não pagamento de impostos. Então, qual foi o trabalho nesse processo? Foi organizar os fatos de modo que as pessoas vissem que havia um erro de origem, que era uma prisão que não precisava ter acontecido, porque as pessoas eram conhecidas na cidade, tinha CPF, carteira de identidade, endereço fixo. Então, o trabalho do comunicador nas grandes crises não é negar a existência dos fatos. Há hoje um erro crasso nisso aí, mas é organizar o que dizer, como dizer e por que dizer, e para que públicos falar. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um exemplo que todos nós estamos vivendo hoje no Brasil, de repente o governo brasileiro tem uma série de crises, uma série de grandes problemas. Então, pergunto, por que não admitir que esses problemas existem e enfrentá-los tanto no plano político, como no plano econômico, como num plano muito maior, que é o plano cultural? Porque quando você nega que existe um fato, um grande episódio de corrupção, o que é que você faz? Esse episódio existindo, você dá uma licença tipo 007 para que todos cometam atos de corrupção. Então, o que nós precisamos ver hoje no Brasil, que é uma grande novidade, é que o comunicador e o jurista são pessoas que estão emergindo, não vamos dizer na sua totalidade, mas na sua necessidade. O comunicador, pela sua experiência e pela sua formação, porque ele tem, vamos dizer, a experiência, a vivência de organizar os fatos. E o jurista, o advogado, porque a grande novidade do Brasil de hoje é que a lei passa a valer. Porque a nossa tradição é de um país onde as leis existiam para não serem cumpridas. Então, o que se esquece hoje é que nós temos um hábito voltado para trás. Socialmente, nós estamos com a cabeça voltada para um tempo em que as leis eram para não serem cumpridas. Então, nesse
modelo antigo, o comunicador era um acessório. Hoje não. No modelo novo que está emergindo, o comunicador passa a ser indispensável porque ele é que vai advertir, olha, tem uma lei, você pode ter um grande problema de imagem, a empresa pode desaparecer com isso.